Olá, alunos, sejam muito bem-vindos a essa nossa aula da disciplina de canais estratégicos. Nessa aula, trataremos dos assuntos da unidade 2, que é denominada Realização da Ação de Extensão, dentro do módulo 4, que trata da ação de extensão, ação extensionista, estratégias de marketing digital. Primeiro, só relembrando um pouquinho a temática do marketing digital. Como a gente viu, as ferramentas e estratégias de marketing digital são muitas vezes métodos mais acessíveis às empresas, principalmente as de pequeno porte, do que as mídias usualmente utilizadas, no marketing tradicional, como TV, rádio, meio impresso. Então, raras empresas não incorporam alguma ferramenta digital hoje em dia. Na estratégia de marketing digital, está cada vez mais comum. Porém, muitas micro e pequenas empresas, as MEI, acabam não utilizando essas ferramentas por até desconhecer sua aplicabilidade, vem como algo mais distante, por também não conseguirem dar atenção devida a isso, em função do foco na execução da atividade fim da empresa, que muitas vezes conta com poucas pessoas. Então, vamos ver uma breve explanação dos conteúdos que vão ajudar vocês nessa parte de execução da atividade. Primeiro, análise do ambiente, que lá no planejamento vocês têm, lá na minha sugestão, para cumprir lá os objetivos, análise do ambiente, que é muito importante. E a sugestão é a utilização do modelo SWOT. Então, há vários modelos de apoio à decisão que podem ser utilizados para a análise do ambiente. O mais simples e mais abrangente de ser utilizado é o SWOT, que vem do acrônimo, SWOT. Strengths, que é forças, weakness, que é fragilidades, opportunities, que é oportunidades, e threats, que é ameaças. Então, a metodologia para abordar tanto o ambiente externo como interno da empresa, em termos de oportunidades e ameaças exógenas, que é o ambiente externo, e das forças e fragilidades endógenas, que é o ambiente interno. Então, a formulação das políticas é realizada a partir da análise SWOT, que é uma das práticas mais utilizadas no processo de planejamento estratégico. Então, aqui, você lista as oportunidades e as ameaças presentes no ambiente externo com as forças e fragilidades mapeadas no ambiente interno da organização, conforme esse exemplo bem genérico que é apresentado aqui. Você vai colocar uma coluna lá das forças da empresa e você vai identificar pelo menos 3, como é o que a gente tinha visto na aula anterior do planejamento. Pelo menos 3 forças que aquela empresa tem, Pelo menos 3 fragilidades que ela tem. Pelo menos 3 oportunidades que vocês conseguem identificar no ambiente externo para ela. E pelo menos 3 ameaças que vocês também conseguem identificar nesse ambiente externo. Então, fazendo essa listagem de pelo menos 3 itens para cada quadrante, você vai ter uma boa ideia, um ponto de partida de como a empresa está perante o seu ambiente interno e externo. Do que a empresa precisa para explorar as oportunidades, se blindar das ameaças, utilizar suas forças para sanar suas fragilidades e vai começar a pensar como o marketing digital pode auxiliar nisso. Então, dê uma pesquisada em análise SWOT também, práticas de outras empresas, para ver exemplos plásticos, para você ter uma familiaridade com os pontos geralmente abordados, e como eles são abordados. Depois, as estratégias de marketing digital que vocês podem apontar de acordo com a realidade que vocês analisaram do ambiente, da empresa, dos objetivos, que aí vocês vão analisar ali o ambiente, depois vocês vão também perguntar os objetivos da empresa, vocês vão perguntar quem é o público-alvo, e tudo isso vocês vão colocando, um tópico para análise do ambiente, um tópico para o público-alvo, um tópico para os objetivos, e um tópico lá para as estratégias de marketing que vocês indicam, as ferramentas, depois o ambiente, os canais de marketing que vocês indicam também. Então, só relembrando, isso aqui a gente já tinha visto, mas só reforçando um pouquinho. Então, temos as estratégias, temos e-commerce, que são as vendas que ocorrem na internet, que as empresas estão cada vez mais atreladas a isso. Então, estabelecer uma comunicação digital bem eficaz com os consumidores, ali tem uma parte de e-commerce interessante. Depois tem o inbound marketing, que um exemplo é o investimento nele, que é importante também, que é criar e compartilhar conteúdo de qualidade, relevante para o público-alvo, que é cada vez mais importante como um componente estratégico. O motivo é que essa ferramenta ela tende a atrair um público mais qualificado, aumentando sua chance de venda. Uma tradução livre, o inbound, ele pode ser definido como marketing de atração. A principal diferença dele do marketing tradicional é que quem procura a empresa é o cliente, não o contrário. Então, no inbound marketing, é o cliente que procura pela empresa e não o contrário. Ou seja, na realização das ações, com o intuito de atrair o potencial cliente para o seu blog, site, a partir de alguma atração, é feito todo um trabalho de relacionamento com essa pessoa. Esse relacionamento é desempenhado por meio de conteúdo personalizado e autoral da empresa.
né? E esse conteúdo é uma forma de educar a audiência e potenciais clientes sobre o segmento da sua empresa, transformar a sua empresa em uma referência em determinado assunto, né, relacionado ao seu mercado, né, e influenciar na decisão de compra dos futuros clientes. Depois tem os links patrocinados, que são muito utilizados, né, bem importantes, né? O mecanismo funciona como um anúncio para você divulgar a empresa e seus produtos e serviços, né? Ele pode ser utilizado em buscadores da internet, como Google, Google Ads, e também nas redes sociais, como o Facebook Ads. Uma das estratégias de marketing digital mais importantes hoje em dia são esses links no Google Ads. Eles funcionam bem, né, tanto na plataforma de busca do Google, quanto nas redes sociais, né, como o Facebook. Então tem muita vantagem investir nesses links, né? O retorno do valor investido, por exemplo, é um deles. Um anúncio aumenta a chance de conversão, porque ele aparece exatamente no momento que o usuário realiza uma busca por uma determinada palavra-chave. Outra vantagem é o poder de anunciar através das redes de display, de sites, de blogs afiliados a plataformas Google, né? Como Gmail, YouTube, entre outros. Então, a segmentação por link patrocinado gera leads bem qualificados. Então, resumindo, né, no buscador, os links vão fazer um site aparecer no topo da página e vai dar mais visibilidade, né, à sua página. Então, nas redes sociais, ele funciona também como um anúncio, pode divulgar tanto a empresa, né, o produto ou serviço específico. Só que muitos usuários eles tendem a evitar esses links patrocinados. Por isso, uma outra ferramenta bem interessante é a Native Advertising, né, que tem se tornado uma ferramenta bem eficaz, né, que a prática consiste em você publicar artigos e postagens patrocinados em meio aos conteúdos de um site, né, blog ou rede social. E apesar de serem identificados como patrocinados, né, publicitário, tem lá a identificação dele, esses materiais eles se misturam aos demais, o que facilita o engajamento do usuário, né, que eles estão lá como se fosse algo daquela página. Então ele é identificado como publicitário, mas apesar de se misturar ele, né, passa batido, né? O conceito é semelhante ao publi editorial, né, utilizado em revistas, jornais e blogs. Né? Neles, o anunciante oferece um conteúdo valioso dentro de uma experiência do usuário. Então, você está navegando no site de compra de alguma coisa, então eles jogam o anúncio lá no meio desse conteúdo. Outra ferramenta importante é o e-mail marketing, né, que é recomendado para você criar relacionamento e engajar consumidores que recebem o conteúdo por e-mail. É uma iniciativa perfeita para criar um relacionamento e engajar os seus clientes. Né? Uma boa campanha de e-mail marketing deve constar na lista de uma das melhores estratégias. Né? Você tem uma lista de pessoas, uma lista segmentada, né, nas quais os clientes de uma empresa vão ser classificados de acordo com os interesses e características. Né? Ao contrário do spam, né, que é o Speeding and Posting Advertisement, né, que é enviar e publicar publicidade em massa, né, o e-mail marketing ele só é enviado para as pessoas que permitem receber o contato da empresa. Por isso, a chance de ele abrir um e-mail e conhecer o conteúdo é maior. Tá? Diferente do spam. Uma das melhores formas de você conseguir uma boa lista de e-mails é uma página de captura. Né? Assim, só quem realmente está interessado em alguma coisa vai receber as informações. Além disso, os resultados de uma campanha de e-mail marketing eles são mensuráveis no momento que utiliza aquela ferramenta de automação de marketing. Então é possível saber quantos e-mails foram disparados, quantas pessoas receberam, quantas pessoas visualizaram, até quantas clicaram no conteúdo. Então precisa analisar esses dados posteriormente para você ter certeza se deu certo ou não. Depois, a produção de conteúdo, né, que tende a gerar resultados positivos quando o conteúdo gera tráfego intenso, né, e atinge um número significativo de pessoas. Então, trata-se de um material relevante que resulta em engajamento. Outra ferramenta estratégica importante que é o SEO, né, o Search Engine Optimization, que ela permite revelar se o seu site ou blog está bem ranqueado, né, e ela faz que ele seja bem ranqueado nos acessos aos conteúdos. Então, para gerar tráfego orgânico, né, as empresas investem em SEO, né, um exemplo é o uso de palavras-chave em textos corporativos e ambiente digital. Né, quando repetidas inúmeras vezes ao longo de um texto, essas palavras elas vão permitir que um assunto seja localizado pelo buscador das pessoas e apareça como um dos primeiros resultados. Então, tem várias estratégias para você aparecer lá entre os primeiros. Né? Dessa forma, essa ferramenta é uma estratégia para otimizar o seu site e tornar ele mais fácil de ser encontrado pelos buscadores, né? Como o Google, por exemplo. O uso de uma palavra-chave ainda é uma das ferramentas de SEO mais eficazes que existe. Né? Basta você entender quais são as palavras que os clientes em potencial se interessam e utilizam para as buscas do que geralmente se está procurando.
Então, além disso, é preciso você inserir essas palavras em todo o site, né? Ter ela lá mascarada e colocada ela lá em várias frases, em vários fragmentos. Então, o objetivo é você demonstrar para os motores de busca a relevância daquele conteúdo. Então, tem como base três pilares isso, né? O conteúdo, a tecnologia e a relevância. Conteúdo é análise e utilização das palavras-chave com boa quantidade de buscas nos textos e a imagem institucional do seu blog. E a tecnologia, né, que é a qualidade da parte técnica do site, né, a sua velocidade de carregamento, o que influencia também na experiência do usuário. E depois, a relevância, né, a autoridade do seu site na internet, geralmente conquistada por meio de links externos e menções da empresa por outras pessoas. Então, tendo esses três pilares, você consegue aparecer bem ranqueado no SEO. Então, a desvantagem dele, né, é que ele pode demorar um pouco para dar resultados, porque depende de muitos algoritmos de buscadores e a concorrência de nicho, né, especificamente, né, nesses sites mais novos. Enquanto o lucro não vem organicamente, né, os investimentos em estratégicas de links patrocinados, eles podem ser uma solução. Né? Enquanto você trabalha no SEO, você vai pagando links patrocinados. Essa já pode ser também uma estratégia, né, para vocês colocarem, né, pagar links patrocinados enquanto bolam um SEO, etc. Né? Então, vocês vão ver. Depois, né, algumas características, né, dos principais meios do marketing digital, que aí vocês vão poder também agregar isso lá nas suas sugestões de estratégias, né? O porquê disso, essa tática por isso, isso vai ser bom por causa disso, isso influencia na segmentação, isso ajuda na rapidez, né? Tudo de acordo com o que a empresa trabalha, com o que ela precisa, com os objetivos dela e com o seu público-alvo, principalmente. Então, as características, né, das ferramentas do meio digital, segmentação, como a gente viu, né, que propicia alcançar o público-alvo pretendido de uma forma mais assertiva. Depois, a rapidez, né, que as conexões online fazem as coisas acontecerem muito mais rápidas. Né, a prova disso é o fenômeno viral, né, que muitas vezes acontece, que é a rápida divulgação de determinado conteúdo. Né, por isso que é importante esclarecer, né, que o alcance de uma campanha online ele pode ser definido previamente pelo profissional de marketing, de acordo com seus interesses ali. Depois, o investimento, né, que as ações de marketing digital elas costumam exigir menos investimento do que as ações nos meios tradicionais. Por exemplo, na criação de um anúncio da plataforma de publicidade do Google Ads, né, o investimento é definido pelo anunciante, algo impossível de ser feito pelos outros veículos, né, cujos valores são fixos. Então, significa que é possível você acompanhar também os resultados da campanha, pausar, manter, aumentar. Então, é muito mais flexível. Depois, a interação, que é a possibilidade da marca estabelecer melhor um relacionamento mais próximo com o seu público-alvo. Né? Muitas ferramentas permitem isso. É uma característica bem intrínseca do meio digital, um importante fator para o êxito da organização. E depois, as métricas, né, que dizem respeito ao retorno, o engajamento das campanhas de marketing online, né, que eles podem ser medidos com mais precisão do que os resultados das campanhas de veículos tradicionais. Né? Porque fica difícil, você paga uma propaganda na TV. Você não tem como saber exatamente quantas pessoas viram, quantas pessoas acessaram, qual que é o público-alvo que se interessa por aquilo, porque é em massa. Agora, aqui não. No marketing digital, ele é mais direcionado ao seu nicho, então, e você consegue ver, através do que você pagou ali nos anúncios pagos e outras ferramentas, quantas pessoas clicaram, quanto tempo ficou, quanto foi o acesso à sua página, que itens acessaram mais. Então, você tem muito mais métricas para você conseguir analisar. Depois tem os canais de marketing digital, né, que vocês vão analisar isso também, fazer esse combo, né, colocar as ferramentas, as vantagens, as características que fizeram você escolher a ferramenta, cruzando isso com o objetivo da empresa, a área da empresa, o cliente-alvo da empresa, e também os canais de marketing vocês vão utilizar, né, para utilizar essas ferramentas de marketing digital. Né? Então, os canais são denominados os canais de marketing, né, a exemplo do e-commerce. Então, cada canal ele apresenta as suas características próprias, as diferenças. Então, diz respeito a qual o melhor método para você abordar determinado consumidor ou utilizar determinada estratégia. Então, tudo vai depender do que você vai escolher de estratégia. Então, temos ali as redes sociais, né, que são importantes canais de marketing, né, que exigem um cuidado, porque o usuário ele está ali não só para fazer negócio, mas principalmente para se conectar, comunicar com as pessoas e marcas com quem ela quer ter uma relação. Então, o foco não é vender, mas em se relacionar ali. Então, isso é importante as empresas terem em mente. Depois a gente tem o e-mail, né, que é um dos canais mais sólidos para as estratégias de comunicação de vendas de uma empresa.
né? Nesse caso, o e-mail marketing consegue trazer resultados bem expressivos em curto prazo, além de possuir um custo relativamente baixo, né, quando comparado com outras estratégias. Depois a gente tem o tráfego orgânico, né, o tráfego orgânico que é tão importante quando a presença digital sólida nas redes sociais, é também garantir um bom posicionamento nos mecanismos de busca. Né? Então você paga isso e você começa a aparecer melhor ranqueado ali, né, no mecanismo de busca, quando a pessoa busca o serviço específico da empresa que você está gerindo. Então é importante ter em mente, né, que o tráfego orgânico ele é geralmente muito mais concorrido do que os outros canais, né, exigindo bastante esforço para que a página da empresa ela possa aparecer nos primeiros resultados. Né, por outro lado, o investimento vale muito a pena, né, uma vez que os usuários eles realizam a pesquisa no site de busca, né, certamente eles têm muito interesse pelo tema, né, o que torna esse canal extremamente útil. Muitas vezes as pessoas elas não vão direto no site de uma loja para comprar uma coisa, elas buscam primeiro, né, no Google, no Bing, né, sobre aquela temática e depois, né, a partir do que aparece ali, que eles vão clicar para serem direcionados. Depois tem o tráfego direto, né, que acontece quando o usuário necessita diretamente, decide ir diretamente no site da empresa, né, digitando lá o URL dela na barra de buscas ou tendo ela como favorita. Então, geralmente, ele é gerado por usuários que já conhecem a marca, estão, né, retomando o site para terminar alguma coisa, para ter alguma informação, ou receber uma indicação desse site, né? Seja qual for o caso, significa que a empresa recebeu boas referências. Depois tem a mídia paga, né, que é muito importante também, quanto outros canais. Né? A mídia paga é uma opção extremamente relevante. Né? Ela permite que as empresas não dependam apenas do tráfego orgânico e do bom posicionamento junto aos mecanismos de busca. Né? Atualmente, as principais plataformas para isso é o Google, YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, entre alguns outros, né? Que disponibilizam essas ferramentas para a criação de campanhas e anúncios. Né? Geralmente, essas mídias, né, elas podem ser segmentadas por perfil de público, que isso é muito interessante, muito rico. Né? E por palavras-chave também, permitindo você alcançar, então, de maneira mais precisa, os usuários que mais se interessam por determinado produto, determinada marca, determinados problemas para serem solucionados. Depois a gente tem o WhatsApp, né, que embora ele seja considerado uma rede social, né, ele tem características muito próprias que diferenciam das demais. Né, teve até o lançamento da opção do WhatsApp Business, né, que ele se tornou um canal de marketing com um excelente potencial, né, e também não é tão utilizado assim nessa nova ferramenta. Então, assim como no e-mail, né, somente o usuário tem interesse pelo que porque a marca tem a dizer, né, e oferecer. Então, ele disponibiliza seu número para contato e a marca entra em contato. E, por fim, temos o blog, que é uma das principais ferramentas para divulgação de conteúdo de uma empresa. E ele é fundamental nas estratégias de SEO, né, que por meio dos conteúdos destinados a diferentes etapas da jornada do cliente, né, a empresa pode fazer conteúdos para o cliente que está conhecendo um determinado produto, outro que já conhece, outro que está pensando em comprar, outro que está querendo comparar. Então, é um canal capaz de gerar engajamento do público com a empresa, educar o mercado, construir alguma autoridade ao redor da marca ou de algum assunto específico. Agora, sobre a elaboração, né, as partes que vocês vão preencher naquele relatório. Né? Antes tem lá o cabeçalho, né, mas o preenchimento é praticamente o mesmo do que vimos na aula anterior, né, sobre o planejamento da ação. Aqui na parte da execução da ação, o cabeçalho lá é praticamente o mesmo, tem a disciplina, seu nome completo, né, você coloca a empresa, tudo mais. Agora aqui na metodologia, aqui vocês vão ter que fazer, assim como na outra lá, né, na outra lá vocês vão colocar em tópico, aqui, né, vocês vão relacionar as atividades que foram desenvolvidas, né, lá no planejamento, as que iam ser, que vocês pretendiam desenvolver, né, e aqui é o que de fato, né, vocês desenvolveram. Né, vocês vão relacionar as atividades que foram desenvolvidas em cada etapa do planejamento. Vai ficar repetitivo com o que foi elaborado no planejamento, mas isso é normal, né, pois se entre o planejamento e a execução não houveram grandes mudanças, né, onde você conseguiu implementar o planejado, fica basicamente a diferença do tempo verbal. Né? Lá você, será marcada uma reunião com o gestor. Aqui foi marcada uma reunião com o gestor tal dia, né, feita tal dia. Então, aqui fica no tempo passado, ou seja, você executou já aquela ação. E lá no planejamento, na última aula, é o que você vai fazer. Então, fica mais simples, né? Que no planejamento, né, de uma pesquisa é o futuro, né, e aqui vai mudando os verbos. Então, para ficar mais simples também, você pode colocar na forma de etapas, assim como foi
a estrutura lá no planejamento, né? Usando o conteúdo daquela tabela, né, que havíamos trabalhado no planejamento, né? Mudando o tempo verbal, né? Vendo o que vocês realmente fizeram e descrevendo ali o que fizeram. Por exemplo, ali, né? Por exemplo, foi definida, aí vocês colocam se é microempresa, pequena empresa, MEI e tal, né? Foi definida a empresa tal, a microempresa com nome tal, cujo a razão social é tal, o nome fantasia é tal, para ser analisada e levantar as informações comprobatórias necessárias e tal. Então, por exemplo, ali, né, na etapa da definição da empresa, né, só para colocar a metodologia. Então, foi definida a microempresa para ser analisada e dessa empresa foram levantadas as informações, né, só que você vai colocar o nome da microempresa, as informações comprobatórias necessárias para fazer parte da atividade. Ok. Depois, na etapa 2, né, seguindo lá o que a gente fez no planejamento, aquelas 4 etapas, né, que é a sugestão, né, que eu coloquei da estrutura, que vocês aconselho a seguirem aquela estrutura, né, modificando, assim, algumas coisas pontuais que são a especificidade de cada empresa. Então, na etapa 2, análise do ambiente, identificação do público e dos objetivos da empresa. Aí coloca ali nesse tópico da metodologia, foi analisado o mercado no qual a empresa está inserida, através da análise SWOT, identificado o público-alvo, buscado pela mesma e os principais objetivos. Isso por meio da entrevista com gestores da empresa selecionada. Pronto. É assim que você fez a unidade 2. Depois, a unidade 3, que é apontamento de estratégias. Então, por meio da organização e transcrição dos dados gerados, com a entrevista com os gestores da empresa, analisou-se as informações obtidas, do mercado no qual a empresa está inserida, do público-alvo buscado pela mesma e dos principais objetivos. E, levando-se em conta esses fatores, foram apontadas as estratégias de marketing digital mais adequadas à realidade da empresa em função do seu ambiente e objetivos. Pronto, então já fica ok também a etapa 3. E, por fim, a etapa 4, né, que é a apresentação dos resultados. Né, que dá até para colocar a apresentação dos... Né, complementar igual a gente tinha mencionado na última aula. Então, em uma nova reunião com o gestor ou gestores, vai depender da empresa, né? O dono, né? Os resultados foram apresentados presencialmente, ou você vai colocar como foi apresentado. Os resultados foram apresentados via Google Meeting, via Teams, via Loom, via videochamada, presencialmente lá na apresentação. Então, você vai colocar como foi feito, sim, mas sem muito detalhe, porque o detalhe a gente vai colocar na próxima etapa. Então, aqui você vai explicar o que foi feito. E depois, na próxima etapa, como você fez cada atividade. Ok? Então, aqui a gente fecha a metodologia, né? Você pode usar esse exemplo que eu fui dando, né? Ajustando ele conforme a empresa que você escolheu, conforme o que você conseguiu fazer. Depois, atividades desenvolvidas. Né? Aqui, você vai descrever as atividades, trazendo em cada etapa as evidências, né, por meio de fotos e outros registros, que você realmente cumpriu aquela etapa. Isso é muito importante. Né? Então, relacionar as atividades com referencial teórico, que embasou o planejamento de ação, da extensão, e registrar algumas reflexões. Né? Então, em cada etapa você vai descrever o que foi feito e tentar, em algumas partes ali, buscar referencial que está ali na introdução desse arquivo, né, da importância do marketing digital, fazer alguma citação, para remeter àquela justificativa que está ali no começo do documento. Né? Coisa simples. Então, aqui, sugiro também separar por tópico, né? E em cada um você colocar a comprovação, para ficar uma coisa bem organizada, fácil de você ver, fácil de o tutor entender também, para poder avaliar. Então, você coloca lá, etapa 1, né, definição da empresa, né? Aí você coloca, foi feita tal coisa. Etapa 2, análise do mercado. Etapa 3, apontamento de estratégia. Etapa 4, apresentação dos resultados. Né, para ficar bem estruturado. Né? Como esse exemplo aqui que eu vou colocar para vocês também, caso queiram utilizar essa estrutura, né? Até aconselho, né? Só mudando ali os detalhes da nome da empresa, etc. Né? Então, etapa 1, definição da empresa. Então, foi selecionada uma micro pequena empresa, né? Aí você vai colocar que foi selecionada a empresa tal, né? Que é microempresa, etc. Para verificação e comprovação do enquadramento da empresa, em uma das categorias do escopo, né? Foi feita a emissão do comprovante de inscrição de situação cadastral. Né? E vocês vão lá no site da Receita, como a gente colocou no planejamento, né? Coloquei até o link,
né? Coloca lá, coloca o CNPJ da empresa e coloca ali, anexa essa parte aí também, coloca essa imagem ali, para ter ali os dados da empresa. Então, ainda na etapa 1, trouxe contato com o representante da empresa e foi feito o convite a participar da ação de extensão, explicando a proposta, que é o análise do ambiente, identificação do público-alvo, né, aquela coisa que a gente viu ali no planejamento. Depois, né, que se falar que foi agendada a data e o horário de entrevista, reunião, para a coleta das informações necessárias. Depois, foi elaborada a caracterização básica do objeto de estudo, que contém razão social, nome fantasia, breve histórico, endereço, telefone, contato, etc. Né? Depois ainda, na etapa 1, né, para fins comprobatórios, foi feito o registro do contato com o representante da empresa, né, o qual segue abaixo, que aí você vai colocar ali abaixo, né, o print do e-mail que formaliza o contato telefônico, ou um print da videoconferência, print do e-mail, né, que você convidou, ou foto do seu encontro presencial, né, coloca ali. Depois, né, feito a prova da etapa 1, né, agora é a etapa 2. Análise do ambiente, identificação do público-alvo e objetivos da empresa. E dá para colocar que foram elaboradas as perguntas da entrevista para obtenção dos dados acerca da análise do mercado, identificação do público-alvo, objetivo da empresa, e se a mesma já desenvolve alguma estratégia de marketing digital, e quais são e como são desenvolvidas. Ainda no 2, né, foi feita a reunião, entrevista, ou reunião ou entrevista, vai colocar ou reunião ou entrevista, no dia tal, você coloca o dia, no horário tal, conforme previamente estabelecido, com a duração de tanto tempo. A reunião ocorreu de forma, aí você vai colocar presencial ou virtual, aí se for presencial, na sede da empresa, né, colocar localização ou outra localização. Se for virtual, colocar a plataforma que foi, se foi Google Meet, se for Microsoft Teams, Loom ou outro. Depois, né, ainda na etapa 2, você colocar na reunião ou na entrevista, depende de como for, né, para análise do ambiente em que a empresa está inserida, a fim de identificar suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, foi conduzida a análise SWOT em conjunto com o gestor da empresa, preenchendo cada quadrante da análise com ao menos 3 itens, 3 pontos fortes, 3 pontos fracos, 3 oportunidades e 3 ameaças. Depois, né, para a identificação do público-alvo, foram elaboradas perguntas acerca dos gestores, né, como que eles observavam o perfil do consumidor atendido, suas preferências, as facilidades buscadas, o que observam e tal. Depois, para a identificação dos objetivos principais, foi feita uma pergunta direta e aberta sobre quais são os objetivos. Né? Então, descrever o que foi feito. Depois, para a identificação da existência de alguma estratégia de marketing já utilizada e qual seria, foi feita uma pergunta direta e aberta sobre a existência, em caso positivo, como se dá o desenvolvimento delas. E, por fim, né, a prova que você fez ali, né, para fins comprobatórios da reunião, foi feito um registro, né, do contato com o representante da empresa, o qual segue abaixo. Aí você coloca o print, né, que formaliza o contato telefônico, ou print do e-mail, ou print da videoconferência, ou foto do encontro pessoal com o gestor. Depois, a etapa 3, que é o apontamento das estratégias. Né, aqui você vai colocar que foram analisados os dados obtidos através da entrevista, com análise SWOT, respostas dos gestores aos objetivos da empresa, público-alvo, o desenvolvimento, né, se ela tem, né, desenvolvimento ou não de ações de marketing digital, que ela já tem, sendo esses submetidos subsídios para identificar a estratégia de marketing digital para convergir com os objetivos da empresa. Né, a outra etapa, a outra parte da etapa 3. Foram identificadas as estratégias de marketing digital mais adequadas para a empresa, condizentes com a realidade da empresa e os objetivos, com detalhamento das características e os motivos para a escolha dessa estratégia, além da identificação dos canais de marketing digital mais adequados para serem utilizados em função das estratégias apontadas, a realidade da empresa e os objetivos dela. Então, ok. E aqui, né, o mais importante, né, que vocês têm que elaborar, né, de prova, né, que aí vai ter todos aqueles dados que a gente viu em todas as fases. Então, foi elaborado um formato, um arquivo em formato, Word ou PowerPoint, não sei, como, vocês vão ver o que você vai achar melhor para fazer, né, com o compilado dos resultados das pesquisas e análises, contendo, aí você põe lá um tópico, a caracterização básica do objeto de estudo, que aí vai ter razão social, nome fantasia, histórico, breve histórico, né, endereço, telefone de contato. Um tópico com a identificação do ambiente que a empresa está inserida, através dos quadrantes da análise SWOT, aí você tem lá um tópico,
né, do ambiente, análise do ambiente. Coloca lá na sua análise SWOT, descreve ela, né? Depois um tópico com a identificação do público-alvo da empresa, né, que através da entrevista ou conversa com gestores foi determinado que o público-alvo é assim, assim, assado, se comporta assim, assim, assado, prefere isso, 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 né? Depois um tópico com apontamento depois um tópico com a identificação dos objetivos principais da organização naquele momento, né? O que a organização busca, se é liderança em curso, se é aumento de prospecção de clientes, se é mercado, então vocês vão colocar ali. Depois um tópico com os apontamentos das estratégias de marketing, né, digital, né, que são mais adequadas para a empresa, né, aí é o tópico mais importante, né, nesse documento. Ele vai ter as estratégias mais adequadas para a empresa, condizente com a realidade dela, aos objetivos, que aí você vai caracterizar cada estratégia, né, informar o porquê essa mesma foi a indicada, para mostrar que ela é condizente ali com a realidade da empresa, os objetivos, mostrar os canais de marketing que vão ser utilizados, né, as vantagens, desvantagens e etc. Então, aqui você vai apontar detalhadamente as estratégias mais plausíveis para a empresa, né, juntamente com os canais que ela pode utilizar, associando isso às estratégias e aos canais. Né? Você pode incorporar também como justificativa, para fortalecer mais os seus apontamentos de estratégias e canais utilizados, as características principais do meio digital, né, que vão ser propiciadas, né, com essa sua indicação. Né, que temos lá a segmentação, rapidez, um investimento mais baixo, a integração melhor, as métricas, né? Então, revejam, para você formular isso muito bem, revejam as aulas 1 e 2, né, das unidades 1 e 2 do módulo 2, que trata do marketing digital, para te ajudar nesse apontamento. Depois, né, a unidade 3, para fins comprobatórios da etapa, foi feito o registro, né, do arquivo utilizado para apresentação dos resultados, né, o qual segue abaixo. Aí você coloca o print, né, das páginas ou os slides do arquivo que você vai apresentar. E por fim, né, a etapa 4, que é a apresentação dos resultados. Então lá você vai colocar, foi feita a reunião ou apresentação, né, para apresentação dos resultados no dia tal, no horário tal, conforme previamente estabelecido com os gestores, com duração de tanto tempo. Né? A reunião foi feita em forma, aí você vai colocar como que foi feita a reunião, se foi presencial ou remota, né? Onde foi, caso seja presencial, na sede da empresa, ou outra localização, e caso remoto, colocar via Google Meet, Microsoft Teams, Zoom, igual a gente tinha visto antes. Depois, né, foram apresentados os resultados aos gestores, estruturados conforme apresentado no arquivo elaborado na etapa 3, tal, né? Como está no planejamento. E para você comprovar aqui a etapa 4, né? Para fins comprobatórios da etapa foi feito um registro da apresentação dos resultados aos gestores, o qual segue abaixo. E você coloca ali, né, o print da videoconferência, caso tenha sido virtual, ou a foto da sua apresentação presencial. Então, tem essas duas possibilidades. Depois, o outro tópico que você vai colocar são os resultados alcançados. Né? Você retoma lá os objetivos, né? Depois você apresenta as reflexões, o que você conseguiu ou não. Então, dá para colocar algo mais ou menos assim. Foi definida uma microempresa, né, a ser utilizado como objeto de análise, foi identificado o ambiente em que a empresa está inserida, com apontamento de suas forças, fraquezas, oportunidades, ameaças, através da condução de uma análise SWOT em conjunto com o gestor da empresa. Foi identificado o público-alvo da empresa junto aos gestores para que possa ser estabelecido quem é o consumidor da empresa ou quem é o consumidor almejado da empresa. Foram identificados os objetivos principais da organização no momento. Né? Você pode colocar, foram tais, tais, tais e tais. Né? Foram analisados os dados obtidos e apontados foram apontadas as estratégias de marketing digital mais adequadas para a empresa, condizentes com a realidade dela e os objetivos, sendo os resultados apresentados aos gestores. E as ferramentas foram tais, 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 tais e tais. Né? Justifica um pouquinho, dá para colocar. Né? E depois colocar, espera-se que com essa apresentação dos resultados aos gestores, estes possam servir de motivação e como uma ferramenta para diagnóstico, para que as ações em prol da utilização de estratégia de marketing digital sejam utilizadas efetivamente na empresa, para aumentar sua competitividade, sua relação com os consumidores e seus resultados, né? Então, dá para fazer assim, né? Isso já fica um resultado do contrato bem interessante. Né? Vocês coloquem também, implementando nisso, né, que eu falei, algumas reflexões sobre os aprendizados, as aprendizagens construídas com o desenvolvimento dessa ação, né, a sua relação com a futura atuação profissional. Então, você coloca um pouco das suas reflexões,
né, para mostrar o que isso te deu de vantagem. Depois as referências, né? Que você, caso precise citar algo na metodologia ou no cronograma, não acredito que também não vai ser necessário, mas caso coloque, né, uma citação, você coloca a citação lá e a referência aqui. As referências que já estão ali, não modifique, né? Que elas são do texto que eu pré-escrevi na introdução e que tem a apresentação da temática, inspiração, estruturação, etc. Né? Mas aí, se você tiver algumas citações, algumas referências para colocar, só colocar, né, coloque em ordem alfabética, seguindo os padrões da BNT. Depois você tem que fazer a elaboração de um vídeo, né, que vai ser como uma prova final, né, dessa parte da atividade de extensão. Então, é um outro item na avaliação, né, além desse relatório da atividade preenchido, né, que você vai fazer, com as provas de cada etapa, né, vocês têm que fazer um vídeo para mostrar a execução da atividade. Vamos estipular ele, né, num tempo bom, assim, de 10 a 15 minutos, e nele você tem que apresentar a empresa escolhida, razão social, nome fantasia, setor de atuação, um breve histórico dela, e apresentar resumidamente o título do projeto, que já está feito, os objetivos já estão feitos também, a metodologia, né, que eu coloquei ali a base, vocês vão elaborar conforme a empresa, e cada uma das etapas executadas, né, mostrando no vídeo os arquivos comprobatórios, né, que você fez em cada etapa, né, da execução da ação, os prints de cada coisa, né, as fotos de cada coisa, né, e por fim os resultados que você alcançou. Né? E como você vai fazer esse vídeo? Tem duas formas, no computador ou no celular. No computador, utilizando a sua câmera, né, ou gravando uma demonstração de tela, né, você escolhe um local silencioso iluminado, posiciona-se de uma forma que sua imagem fique mais centralizada na câmera, e escolhe uma ferramenta de sua preferência para gravar. Então, você pode gravar um vídeo em que com você e a tela do seu computador, né, mostrando você e os slides, né, com o conteúdo, né, você vai falando ali, ou fazer um vídeo da tela do seu computador com áudio, né, que você vai mostrando os slides e falando, e filmando a tela também. Ou também gravar os slides como vídeo no PowerPoint, que eu vou até colocar um passo a passo em seguida, né, que é uma forma bem prática, né, simples, fica leve, né? A outra forma também é você gravar no celular, né? Utilizando sua câmera, né? Aí você escolhe um local silencioso, iluminado também, e grave, né, um vídeo na horizontal, né? Se necessário, você pode fazer pequenos cortes, né, utilizando a ferramenta de edição que você preferir. Aqui, o passo a passo para você fazer o vídeo no PowerPoint, né? É bem simples. Né? Caso você use o computador, né, queira utilizar o computador, então você vai narrando os vídeos ali no PowerPoint, depois exporta para vídeo, é bem tranquilo. Então você insere um áudio em cada slide. Como é que você faz isso? Você clica ali na barra de cima em inserir, lá na parte de ferramentas, né? Depois você clica em áudio, depois você grava o áudio, né? Aperta o botão vermelhinho ali para começar a gravar. Aí você vai falando, fala o conteúdo daquele slide, acabou de falar, né? Quando terminar o conteúdo, você clica em OK, pronto. Já vai aparecer o ícone ali com a gravação do slide. Né? Se você clicar no play, vai aparecer você falando. Então você faz isso em todos os slides. Cada slide você fala o que é o conteúdo dele e vai deixando. Depois, que está feito todos os slides, todos têm cada um tem seu áudio, você vai transformar isso em vídeo. Como você faz? Clica lá em arquivo, depois você vai em exportar, depois clica em criar vídeo, depois você seleciona lá a qualidade, pode até ser mais baixa, porque vai aparecer o slide, fica até mais leve. Você aperta criar vídeo, pronto. Ele vai gerar um arquivo em vídeo, no lugar que você indicar. Aí quando você clica para abrir o arquivo, ele roda igual um vídeo normal, né? Roda normalmente como um vídeo. E ele mesmo, né, ele fica um vídeo, então ele pega as suas falas, e aí é aquele tempo de fala, assim que acaba a sua fala, e já passa para o próximo slide, iniciando sua fala daquele slide. É uma ferramenta bem simples, bem fácil de usar e bem interessante. Essas são as referências utilizadas para essa aula. Elas estão disponíveis lá na biblioteca digital para sua consulta, caso necessite. Então, agradeço a sua atenção. Até a próxima oportunidade.